Se você, como eu, é navegante do tempo e está assistindo essa aula do futuro, seja muito bem-vindo ao Quorum Concursos. O meu nome é Rodrigo Peçanha e nós vamos dar início hoje a uma aula extremamente importante para você que vai fazer concurso das carreiras policiais. Eu estou me referindo ao Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003. Essa lei é uma das leis que mais cai em qualquer carreira policial. Portanto, vamos acompanhar, vamos esmiuçar a legislação e falar principalmente dos pontos mais importantes e mais cobrados nos editais de concursos de carreiras policiais. Acompanhe aqui comigo, vamos iniciar falando sobre a Lei 10.826 de 2003, que dispõe lá sobre o registro, a posse, a comercialização de armas de fogo e munição, dispõe também sobre o SINARME, que é o Sistema Nacional de Armas, define alguns crimes e dá outras providências. Vejam bem, até 1997, o porte ilegal de arma de fogo era punido como uma mera contravenção penal. Estava lá no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, sendo que a posse ilegal de arma de fogo nem contravenção era um fato atípico, não era crime nem contravenção. Aí, em 1997, entrou em vigor uma lei, que é a 9.437, de fevereiro, 20 de fevereiro de 1997, que transformou o crime o porte e a posse ilegal de armas de fogo em crime e criou ali outras condutas equiparadas. Mas a legislação brasileira ainda era muito carente no que diz respeito à regulamentação ligada às armas de fogo. Somente em 2003 entrou em vigor o Estatuto do Desarmamento, que é a lei que vamos estudar agora, manteve lá o crime de posse e porte ilegal de armas de fogo, definiu algumas condutas assemelhadas, criou alguns delitos como o comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico internacional de armas, acessórios e munições. Tudo bem? Então, a competência vai ser o primeiro ponto que nós vamos entrar agora já diretamente falando da lei. Vamos nos referir à competência. A competência, pessoal, é, em regra, da Justiça Estadual. Isso porque o STJ entendeu que o objeto jurídico tutelado, protegido pela Lei 10.826, é a incolumidade de toda a sociedade. Portanto, não existe aqui nenhuma violação direta a um bem, serviço ou interesse da União que atraísse a competência da Justiça Federal. Portanto, a competência aqui é, como regra, a da Justiça Estadual. Ocorre que existe um dispositivo, que é o artigo 18, crime de tráfico internacional de armas de fogo, que está aí na tela para vocês, que ele tem um viés, ele tem uma essência tipicamente de justiça federal, porque são os chamados crimes de espaço máximo, né? O tráfico internacional de armas de fogo é um daqueles crimes conceituados como crimes de espaço máximo, porque a execução desse crime ocorre extrapolando as fronteiras do Estado brasileiro, o que acaba por atrair a competência da Justiça Federal e a atribuição para a investigação da Polícia Federal. Portanto, a Polícia Federal investiga, o Ministério Público Federal exerce o papel de acusação de titular da ação penal e a Justiça Federal tem competência para julgar esse crime. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouco aí sobre a classificação dos crimes. Eu trouxe até um julgado aí, que foi da sexta turma do STJ, e em que o STJ decidiu que todos os crimes, todos os tipos penais do Estatuto do Desarmamento são classificados como crimes de perigo abstrato. Esse crime de perigo abstrato ou puro, nesses tipos de crime, o risco advindo da própria conduta é completamente presumido pela lei. Basta a violação da norma para configurar o crime.
diferentemente dos crimes de perigo concreto, em que o risco ao bem jurídico tutelado deve ser provado caso a caso. Então, nesses crimes do Estatuto do Desarmamento, os crimes são de perigo abstrato, ou seja, o perigo ao bem jurídico tutelado, o risco ao bem jurídico tutelado é presumido pela lei. Basta, portanto, que exista uma violação da norma para que seja considerado crime. Nesses casos, é diferente do crime de perigo concreto, em que o perigo deve ser comprovado pela acusação. A acusação tem o dever de demonstrar que houve perigo para a vítima. E aqui, nos crimes do Estatuto do Desarmamento, não. Até mesmo o crime de disparo de arma de fogo, que nós vamos estudar mais à frente, vamos ver crime por crime, né? Tipo penal por tipo penal. Até mesmo esses crimes são considerados crimes de perigo abstrato. Então, uma consequência prática é que, ainda que não haja uma situação real de perigo, haverá prática do crime. Por exemplo, uma arma desmontada, uma arma desmuniciada, que é uma arma sem munição, uma arma guardada dentro do cofre. Todos esses exemplos aí tipificarão crimes do Estatuto do Desarmamento, e a justificativa é essa que eu trouxe para vocês, porque eles são considerados crimes de perigo abstrato, em relação aos quais a simples prática da conduta já configura a infração penal, sem que haja necessidade de se demonstrar uma violação, um risco concreto ao bem jurídico tutelado. No nosso caso aqui, o bem jurídico que se protege com o Estatuto do Desarmamento é a incolumidade pública. A incolumidade pública, então, portanto, está afetada pelo simples fato da prática de uma dessas condutas do Estatuto do Desarmamento, ainda que não se comprove que exista ali um risco real, um risco concreto. Imagine um indivíduo que está com uma arma sem munição, é impossível que ela efetue disparos. Ainda assim, esse indivíduo responderá pelos crimes do Estatuto do Desarmamento. Tudo bem? Com isso, a gente encerra o nosso primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta para continuar a análise da 10.826 de 2006. Um abraço.